Então, olá, como vai? Nosso projeto, projetos de leitura, roteiros de leitura para a escola. Hoje nós vamos falar do livro Versos de Nem Te Ligo e vamos sugerir um projeto muito legal para ser feito com as crianças através desse livro de Maria Helena Zancanfrans. As ilustrações são de Lúcia Brandão, com a apresentação da querida Fanny Abramovic. Quem não conhece, né? A Fanny, essa grande estudiosa de literatura para a infância, é quem apresenta esse livro. Um livro muito legal, um livro que traz parlendas, quadras, trava-línguas, reescritos novos, né? Partindo dessas formas tradicionais da poesia, e criando experiências novas de linguagem, brincadeiras com as palavras. Bem, este livro está disponível no Eu Faço Cultura, Corram Escolas Públicas até o dia 14/8, agora de 2020. Depois o programa vai retomar, vamos ver se nós conseguimos aprovar, não sabemos, mas por enquanto é gratuito, tá? Você pode resgatar o livro lá, até o dia 14. Leva uns dias para aprovar o cadastro, é meio burocrático. Mas essa plataforma retorna em outubro, então possivelmente se você está vendo esse vídeo já passou o prazo, dá uma pesquisada como é que anda a plataforma, se já liberou novos livros. Tem vários livros, não só os da Fisales que você encontra lá, mas outros livros muito legais que você pode escolher. Claro, sempre tem ser criterioso quando se escolhe livros para crianças e para jovens, né, literatura. Não é qualquer livro, que é um livro de qualidade. A gente quer colocar nas mãos da criança livros de qualidade, seja da linguagem, seja da ilustração. Então vamos lá! Versos de Nem Te Ligo, de Maria Helena Zancanfrans, com ilustração da Lúcia Brandão. Como é que nós podemos pensar em fazer um projeto, um pequeno roteiro de leitura para trabalharmos? Como nós estamos em pandemia, então a gente pensa essas atividades para a pandemia, mas podem ser feitas ao vivo também. Numa aula anterior, antes de você falar, colocar o livro, apresentar o livro, você vai fazer a motivação. Como é que você vai fazer a motivação? Você vai pedir que eles conversem com o pai, com a mãe, com a avó, e eles recolham alguma quadrinha que o pai ou a mãe conheça, algum trava-línguas, tá? Ou então alguma parlenda que os pais, os avós, com quem que a criança convive, lembram, né? Então, sempre dá uma explicada para eles o que é parlenda, o que é quadrinha, o que é trava-línguas. Eles entendem muito rapidamente e eles vão pedir para anotar com os pais para trazer na aula, tá? Então, tem várias quadrinhas, né? Quando eu era pequeno, Batatinha Quando Nasce, Trava-Línguas, né? Tem 3 tigres tristes, por exemplo, que é muito conhecida. Parlenda tem Hoje é Domingo, Pede Cachimbo, Cachimba de Barro, Pula no Jarro, né? Então, a gente dá uma pequena... Explica para eles, se você ainda não trabalhou com eles, quadra, parlenda e trava-línguas, dá uma explicadinha para eles saber o que eles têm que pedir para o pai, para a mãe e para a avó. Na aula seguinte, eles vão trazer. E você vai anotar algumas que são mais comuns, né? E então vai apresentar o livro dizendo que esse livro traz algumas parlendas, quadrinhas, poemas, né? E trava-línguas e poesia, que isso é poesia. Você pode falar um pouquinho que poesia, como diz o Paz, né? É brincar com as palavras, ok? E aí você pode, se eles têm o livro em mãos, se você consegue que eles tenham um livro, eles fazem a leitura de um poema ou de vários, como você achar melhor. Com as crianças sempre é bom ir trabalhando um poema cada vez, né? Principalmente as que estão aprendendo, estão começando na leitura, e você também pode trabalhar um poema de cada vez. Então você vai fazer a leitura, identifique se você fizer a leitura, ou eles vão fazer a leitura, sempre identificar se é uma parlenda, se é uma quadra, se é um trava-línguas ou se é um poema normal, né, que não tem nenhuma dessas formas tradicionais, porque aqui também tem poemas que não são nenhum desses 3, tá? Não é só esses 3 gêneros e formas tradicionais que tem aqui.
Então, você lê o poema, vê como vai se fazendo cada uma das coisas, se trabalha a questão da rima, conversa com eles se eles gostaram de fazer o poema, pede para eles lerem o poema em voz alta, e aí você tem o momento da discussão, da conversa sobre o poema, o que, que eles acharam, o que, que tem de diferente, que brincadeiras tem na palavra, que coisa inusitada que tem ali naquele poema, que coisa que eles já acharam, já viram na realidade, né? Por exemplo, aqui tem Há Dias que Me Sinto Azul, né? O poema Camalhão. Conversar com eles se de repente algum dia eles já sentiram que eles tinham alguma cor diferente, né? Dessa cor humana. Se eles já sentiram vermelhos de raiva, por exemplo, né? É, ou de vergonha, o roxo de raiva, né? Até identificar alguns sentimentos. Tem o filme, né? Que fala também disso. Alguns sentimentos com algumas cores. Então, conforme o poema, você vai trabalhar. Tem agenda aqui, que é uma parlenda. Então, tem segunda-feira, pulo da cama, show preguiça, minha mãe me chama. Terça-feira, não dou bobeira, tiro pijama, calça, chuteira. Então, você pode perguntar para eles que coisa eles fazem quando eles pulam da cama em cada dia da semana, né? Então, cada poema tem uma pergunta diferente para iniciar uma discussão e para iniciar uma conversa. Bem, então, nesse momento de discussão, você pode trazer conforme o poema tem aqui. Eu já falei aqui de 2 poemas. Por exemplo, Aranha Tatanha fala: Aranha Tatanha trabalhou a noite inteirinha, tecendo com todo cuidado sua teia armadilha. Depois do trabalho pronto, foi ninar sua tatinha. No outro dia vem Totonha, que é a aranha, né? E aí dá para brincar com eles com nomes de aranha, né? Essa aranha Totonha, Titinha, que trabalha... A autora trabalha esses 2 nomes, né? Mas você pode criar outros nomes para aranha, por exemplo, né? Uma atividade legal. Com relação ao poema O Que Será? Aqui diz: o que será, será? O que será que há naquele perfume do amigo Gambá? O que será, será? Aqui dá para levantar perguntas com eles, né? Que perguntas vocês têm? O que será, será? E aí a criança inventa a pergunta, né? Então, é uma atividade que dá para fazer de discussão após a leitura. Bravatas aqui são quadrinhas, né? O poema reciclado parte do fui no mato cortar lenha, cortei o dedinho do pé. Pedir se eles de repente já tenham trazido essa quadra e se algumas vezes eles cortaram o dedo, o que aconteceu. E aí você tem uma conversa muito legal com os poemas, pode retomar, pode fazer com que eles releiam o poema, vamos ler de novo, vamos ver a rima, vamos ver como se encadeia as ideias aqui nesse poema. Então, passar desse momento de discussão, de conversa sobre o livro, ver se eles gostaram das ilustrações, o que eles acharam, qual a ilustração mais bonita eles acharam do livro, se eles ilustrariam da mesma maneira. Dá para também sugerir que eles ilustrem os poemas, né? Então, aqui nós já chegamos na extrapolação em que tem atividades. Uma das atividades é fazer uma leitura dos poemas conjugais. Mesmo à distância, você pode tomar as crianças que elas gravem. Quem não tem aula presencial por alguma plataforma, que elas façam a leitura com os pais, cada um lendo um verso, né, do poema e mande um vídeo. Se você tem, você pode fazer essa leitura com as crianças. Você lê, a professora começa e cada uma das crianças, desculpe, talvez por ordem alfabética, pode fazer a leitura. Então, um jogral é bem legal de se fazer. E resgatar com a família as quadrinhas, palente e trava-línguas mais conhecidos. Então dá para fazer um caderno, um livro de cada criança com as parlendas que se conhece na família. Produzir desenhos é uma coisa muito legal. E criar uma parlenda com a turma numa criação coletiva. Então a professora começa com uma frase e cada aluno vai criando a continuidade, né? Então,
Pode ser com uma pergunta. Por exemplo, a autora tem o poema Cadê? Que eu já li, você pode encontrar ele aí no YouTube ou mesmo no Instagram, já li esse poema da Maria Helena. A professora pode começar com uma pergunta para fazer uma parlenda que envolva toda a turma. Por exemplo, aqui a ideia é: cadê o sonho que estava aqui? O medo escondeu. Cadê o medo? O menino perdeu. Cadê o menino? Tá brincando na lua. Então a professora pode começar começar com uma sugestão de uma pergunta. Por exemplo, cadê o amor que estava aqui? Aí um aluno responde e faz outra pergunta, né? Ele pode dizer assim: o amor está no coração da minha mãe. E aí ele vai perguntar para o outro: cadê o coração da mãe, né? Aí o outro vai responder: coração da mãe mora no infinito, né? E vai fazer a pergunta para o outro: e onde está o infinito? Cadê o infinito? E assim vai seguindo até fazer um poema com toda a turma. Então hoje apresentamos o livro Versos de Nem Te Ligo, com uma sugestão de trabalho com as crianças. Esse é um livro que funciona bem com crianças desde a pré-escola, a educação infantil hoje, né? Sou do tempo antigo. Educação infantil até o 3º, 4º, até o 5º ano, dá para trabalhar esse livro de poemas maravilhoso aqui. Se você não tem como resgatar no Eu Faço Cultura, você também encontra no nosso site, né? Procura Fisales com PHY, né? Fisales Editora. No Google você vai achar, e também esse livro tem na Amazon e tem em algumas livrarias. Você também pode pedir nas livrarias que a gente manda para você. Tudo de bom e aproveitem. Todo dia é dia de poesia.